Mas, obrigada, viu? Bem-vindo ao Ver Mais. Vamos sentar para a gente bater papo. E que bom que a gente pode falar sobre o universo feminino. É tão importante, não é, doutora? Muito importante. A gente sabe que ao longo da história, como tudo que a gente já passou, né? É verdade. Muitos tabus, sem poder se manifestar, imagina, sem poder falar sobre. E hoje a gente está aqui à tarde falando sobre a importância que o nosso próprio, a mente, o corpo, a nossa saúde, né? Física, mental, emocional. Então, vamos falar mais sobre, né? É verdade. A gente precisa, acho que primeiro começar falando sobre o autoconhecimento, porque às vezes essa pressão que a gente vive da mulher ter muita responsabilidade com tudo, inclusive com o casamento, acaba influenciando na rotina, na saúde física e até mental das mulheres, não é, doutora? Sim, é muito importante a gente se conhecer. Primeira coisa é saber o que é bom para mim, o que serve para mim, o que eu vou dizer sim e dar limites, né? Porque às vezes a gente também fica sabendo coisas demais, é muita informação e a gente, nós mulheres, passamos por muitas provações, inclusive, né? Então até onde isso é meu ou não é, isso é para mim, isso não é para mim, influencia na saúde física e na saúde mental. Psicológica. Né? Então, quando procurar profissionais para falar sobre vários assuntos, inclusive esse, né? Porque às vezes a gente fala de vários assuntos e esse a gente não fala. E por que que não? São assuntos que a gente vai, quanto mais se conhecendo, mais a gente tem liberdade para saber dar os limites necessários para todas as pessoas e para nós também, né? É verdade, né? A gente precisa trazer, acho que a consciência psicológica, né? Isso. A consciência do que somos, do que é valor para nós, né? Do sentido de valor que a gente traz para a nossa vida. São vários pontos que a gente precisa trabalhar, né? São bastante, né? E a gente ter esse conhecimento também vai contribuir para lá na hora que a gente está se relacionando com alguém, saber lidar com isso, né? Não deixar de ser quem a gente também sabe ser, mas lidando com as nossas necessidades. Exato. Por quê? Porque já não é fácil lidar com os nossos problemas, mesmo que a gente tem os nossos problemas internos, os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente tem. Então, quando a gente se relaciona com alguém, a gente traz tudo isso no relacionamento e a pessoa também tem os delas, não é? Isso. Então, o compartilhar, é difícil, né? O compartilhar, o conversar sobre, a parte da comunicação é imprescindível que tenha, né? Fazer aquele comportamento de acolher, né? Tanto o outro quanto a si mesmo. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta mais à vontade também, para poder sentir, né? Se permitir sentir. E a gente precisa lembrar também que quando a gente fala de sexo, é importante falar que ele vai além do ato físico. É a parceria, é o companheirismo, é ter alguém ali para compartilhar momentos, não é? Com certeza. A parceria, ela vem muito antes, né? Olha só. O final ali, o sexo em si, ele é um complemento de todo um movimento que já teve. Então, para sentir o prazer, para existir prazer, tem que ter investimentos. Olha só. Né? Investimento emocional, investimento é químico, mas é muito comportamental. Vai muito além, né? Muito além. O comportamento, por onde eu vou, que caminho que eu consigo ir para que depois eu consiga também atingir algo que é fisiológico. Que é necessário, que também libera hormônios, que também libera as sensações necessárias para o nosso bem-estar, né? Para a gente continuar trabalhando, para ser mãe, para ser profissional de excelência, enfim, para ser uma pessoa de excelência também. Olha só, e falando nisso, não tem como falar de relacionamento sem citar uma palavra importantíssima: como construir relacionamentos saudáveis. Exato, é importantíssimo, né? Olha só como como eu vou construir um relacionamento saudável se eu não me relaciono saudavelmente comigo? Olha só. Né? Se eu não sei me cuidar, se eu nem tomo um banho me olhando,
Se eu muitas vezes entro, né, e vou tomar banho, rápido, não, prepare-se para cada passo. Olha que legal. Prepare-se para se olhar, porque como que o seu parceiro, a sua parceira vai se olhar se você não se permite? É verdade. Não é? E os limites e os prazeres, a gente precisa também, né? E quanto mais vocês se conhecem, melhor vai ficando, porque aí já tem o quê? A história é sempre uma continuidade, é um dia após o outro. E aí cada momento é um movimento que já foi feito lá atrás. Olha então só. é muito mais profundo do que a gente para pensar. Se parar para pensar, a gente começa a ver, nossa, como é muito interessante tudo isso, né? Exato. E o quanto a gente deixou de falar sobre isso por muito tempo. E como pela repressão. Exato. E é importante, sim. É necessário. Necessário, importante. Como a gente vai vendo assim, ó, a construção da história, das nossas histórias, né? Dos nossos antepassados, da nossa própria versão, porque não para nunca de existir e de acontecer. A vida das pessoas é muito mais saudável quando existem os movimentos de se olhar, de conversar, fazer ajustes e dar o próximo passo. Olha só que legal. Relacionamento saudável é fundamental, É importante. Bom, já que nós estamos nesse papo de mulher aqui, eu quero aproveitar para a gente voltar com a doutora Mariana Gatto, para ver se a gente consegue colocar na tela. Aí a gente fica aqui nós três, porque a gente está falando hoje sobre sexualidade feminina, que foi reprimida ao longo do tempo. A gente está vivendo esse processo longo de desconstrução, de tabus, de mitos que influenciam na saúde da mulher, né? Esse autoconhecimento é importante, não é, doutora Mariana Gatto? Bem-vinda ao Ver Mais. Tudo bom, Marina? Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder conversar sobre saúde feminina, conversar sobre sexualidade, a importância, né, da sexualidade na nossa saúde mental, né, na saúde como um todo. É verdade. Quero aproveitar trazendo um dado importante, porque 80% das mulheres têm dificuldade para sentir prazer nas relações sexuais. Por que isso, doutora? O que poderia explicar isso? Sim, a principal questão que a gente levanta, né, Marina, é a importância, né, da busca pelo autoconhecimento. Então, infelizmente, né, nós mulheres temos uma dificuldade ali nesse autoconhecimento sobre a questão da genitália, assim, da posição mesmo da genitália, né, então é mais difícil da gente explorar em comparação com os homens. Questões de punição mesmo, né, que desde a infância a gente acaba escutando frases como não olha, não toca, isso é sujo. Isso faz com que a gente construa a sexualidade de uma maneira mais difícil, né? E ao chegar aí na fase adulta, a gente se depara com questões, né, que podem estar também atrapalhando toda essa questão feminina, né? Então, é muito interessante o quanto isso leva sinais de alerta para nós como mulheres, né? Nessa busca pelo autoconhecimento, nessa busca sobre a percepção do nosso corpo. Olha só, e ainda falando sobre isso, a mulher passa por várias fases na vida, né? O corpo dela muda, a gente tem aquela gangorra de hormônios, tudo isso influencia na questão sexual, não é? Com certeza. Né, nós temos aí dois momentos muito importantes, né, na fase, durante a nossa vida, né, vida feminina, né? Então a gente tem muitas alterações hormonais que começam a despertar durante a puberdade, né, e ao longo ali dos anos, né, quando vai ficar mais próximo do período do climatério, da menopausa, a gente vê um outro momento, um outro movimento, né, no que tange a questão hormonal. Então, a parte hormonal feminina, ela precisa estar bem regulada, né, pois isso vai impactar e influenciar na sexualidade. Seja através da questão da lubrificação, né, que é um ponto importante que a gente precisa cuidar para que tenha, que faz parte, né, da sexualidade feminina, mas também a questão do desejo, da libido, né, que são questões ali bem importantes que a gente sempre precisa estar atento também. E olha, tem um outro dado importante que a gente precisa falar: de 7 em cada 10 mulheres sofrem de algum tipo de disfunção sexual. Quais seriam as mais comuns, doutora? Então, essa questão da disfunção sexual feminina é um ponto muito interessante aí de ser abordado, né, Marina? Muito se fala sobre as disfunções sexuais masculinas, né? Então, a gente tem essa ideia aí que quem gosta de sexo é o homem,
né? E na verdade tem se estudado muito aí a questão das disfunções sexuais femininas, né? Questões ali relacionadas não apenas com a lubrificação, né, vaginal, mas também com tensões da musculatura íntima, né, que levam a uma dificuldade ou até mesmo uma incapacidade de ter a penetração durante o ato sexual, que seria o vaginismo. Existem disfunções como a vulvodínia também, que seria uma espécie de ardência muito intensa na região íntima, que dificulta ali não só a sexualidade, né, o ato sexual em si, mas também, às vezes, as mulheres elas relatam ardência e queimação na região íntima. Existe também aí uma atenção muito importante com relação à endometriose, que é algo que tem sido muito mais falado hoje em dia, né? A endometriose ela acaba afetando os órgãos, né, pélvicos como um todo, mas que devido à dor que pode gerar, né, pela presença da endometriose, né, por essas aderências que existem na região dos órgãos pélvicos, dificultam também a sexualidade. Então são pontos aí muito importantes da gente levantar e prestar atenção com relação a isso. E também pensando na questão do orgasmo, né? Aí pensando no dia do orgasmo, né? Existem mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. Então seria um tipo de disfunção sexual também. Você vê, doutora Liliane, o quanto é importante, doutora Mariana Gatto, doutora Liliane, a gente falar e ter essa proximidade com quem a gente está se relacionando, né? Com certeza. E olha só que interessante, o esclarecimento, né? A parte física, gente, ela está ali para isso, para a gente saber aonde que está, onde que eu tenho quem procurar, né? Olha ter só. essa confiabilidade. E hoje a gente pode e tem excelentes profissionais para nos auxiliar. Isso é muito importante, né? É verdade. E falando nisso, vamos ao tratamento, né? Porque às vezes quem está assistindo a gente agora passa por um desses problemas, está numa fase complicada da vida feminina e não sabe a quem procurar, né, Liliane? Exato. Uma doutora mesmo falou. Como tratar então, doutora Mariana Gatto? Quais as formas de tratamento que existe hoje? Sempre é importante que a gente possa diagnosticar da melhor maneira, né? A gente identificar qual é o problema. Então, se é um problema de lubrificação, conversar com o ginecologista para ver se são alterações hormonais que têm que ser reguladas, né? Para que a gente melhore a lubrificação. Existem alguns géis lubrificantes que com certeza também auxiliam, né, nessa hidratação da região íntima e durante o ato sexual também. Quando a gente fala de musculatura, então quando a gente tem essa consciência corporal, essa percepção da nossa musculatura do assoalho pélvico, que através de exercícios íntimos, né, muito se fala aí na internet sobre pompoarismo, ginástica íntima, que nada mais é que a melhora da percepção e da consciência dos músculos do assoalho pélvico. Marina, eu posso mostrar para vocês um modelinho anatômico? Claro, por favor. Então, aqui nesse modelo, né, a gente tem uma ideia aqui o que é branco são os ossos, né? Os ossos ali da pelve, da nossa bacia. Dentro da nossa região pélvica temos os órgãos, né? Então ali a bexiga, o útero e aqui atrás o finalzinho do intestino, que é o reto. Então todos esses órgãos, eles estão localizados na nossa pelve e na parte do fundo da nossa pelve temos a musculatura. Existem músculos mais superficiais e músculos mais profundos. Os músculos superficiais são os músculos que são estimulados durante a relação sexual, né? Então, quando a gente tem uma boa consciência dessa musculatura, quando a gente consegue dominar esses músculos, né, a gente vai conseguir proporcionar uma melhora da nossa qualidade sexual. Então, é importante que a gente, assim, quando a mulher tem a percepção, então o que seria essa musculatura? Saber contrair, segurar, a força de segurar o xixi ou segurar o pum, de maneira geral, é a maneira que a gente vai ativar esses músculos do assoalho pélvico. Só que para trabalhar essa consciência, existem algumas técnicas que a gente pode estar utilizando, né? Então existem alguns aparelhinhos que a gente pode usar em casa também, mas que é importante que tenha uma orientação de um profissional da área da saúde, né, um fisioterapeuta especializado na área da fisioterapia pélvica, que vai poder ali condicionar essa musculatura, como se fosse uma musculação de assoalho pélvico, musculação dos músculos íntimos. E aí até, para vocês terem, né, para ter curiosidade, existem aparelhinhos como este, né, que é a gente chama de educador perineal, que a gente faz a introdução dele no canal vaginal, por exemplo, né, e durante a contração e o relaxamento a gente visualiza essa anteninha. Então é algo que proporciona um feedback visual muito importante. E também existem, né, com o avançar dos exercícios, o treino com os pezinhos vaginais.
cada peso, dependendo de cada cor que a gente está mostrando aqui, né, tem um peso, né, específico. Então, é legal para que a gente possa também avançar com os exercícios, né, pensando no fortalecimento. Mas também, como eu comentei da questão da disfunção dolorosa, é importante que a gente avalie e trate o relaxamento desses músculos. Porque os músculos, de maneira funcional, eles precisam trabalhar a força, mas também precisam trabalhar o relaxamento. Então, existem alguns, né, exercícios que vão ser direcionados ali para ajudar nessa melhora dessa musculatura também. Perfeito. Doutora Mariana Gatto, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Um beijo especial para você. Até a próxima, viu? Até, Marina. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Agradeço também a psicóloga doutora Liliane pela participação. A gente volta a falar sobre isso mais vezes, tá? Sim. Obrigada também. Obrigada.